Entendo que o fulcro da discussão, ora submetida a esta Suprema Corte, não se restringe meramente ao estatuto jurídico do embrião gerado in vitro ou das células-tronco que dele podem ser extraídas, devendo abranger para muito além desse estreito horizonte a disciplina das pesquisas genéticas e das ações de todos os seus protagonistas, sejam eles doadores de gametas, receptores de óvulos fertilizados, médicos ou cientistas, tendo como parâmetro a dignidade humana enquanto valor fundante do texto constitucional. Agora, outro tópico intitula-se Células embrionárias humanas no direito comparado. Examinando o tema à luz da legislação francesa, Brigitte Montier observa que o direito positivo francês faz uma distinção entre pessoas e coisas. Enquadram-se na primeira categoria os indivíduos e os grupos de indivíduos que adquirem personalidade jurídica ao preencherem determinados requisitos legais. Já os animais são considerados coisas. Os integrantes de ambas as categorias, porém, são merecedores de proteção legal. E explica, entre aspas, os animais são juridicamente coisas e, no entanto, são objeto de medidas protetoras. Existe, de qualquer modo, uma diferença essencial. As pessoas são sujeitas de direito, enquanto as coisas são objetos de direito. Portanto, é inevitável que essa diferenciação conduza a uma maior proteção para as pessoas. Mais adiante, assenta ela que, sem embargo da relativa indefinição sobre os status jurídicos do óvulo fecundado in vitro, a legislação francesa regulamenta a maior parte das práticas efetuadas com embriões humanos. Isso permite concluir que, à falta de textos específicos sobre as células embrionárias, o estatuto do embrião parece aplicável a essas células, diz ela. Quer dizer, ainda que não gozem de amparo integral, à semelhança do que ocorre com uma pessoa, os embriões e as células embrionárias na França são protegidas pela lei. Velke Derks, estudando a legislação dos Países Baixos, revela que lá entende-se que os direitos subjetivos são adquiridos no momento do nascimento da pessoa. Embora o embrião, com base nesse raciocínio, não seja sujeito de direitos, ainda assim, entre aspas, é considerado digno de proteção. Isso porque o direito sanitário daquele país baseia-se na teoria da proteção jurídica progressiva, segundo a qual há um incremento gradativo no nível de proteção do embrião em função de seu grau de desenvolvimento. Aduz ainda que a lei dos embriões, a qual estabelece os limites ao uso que pode ser feito dos gametas e dos embriões, parte da dignidade humana e do princípio do respeito à vida em geral. Tais paradigmas, segundo explica, somente podem ser atalhados quando se deve outorgar um valor superior a outros valores, como o bem-estar da futura criança, a cura de doenças ou o benefício para a saúde e o bem-estar de casais estéreis. Já a posição doutrinal majoritária da Alemanha, refletida no direito positivo e na jurisprudência daquele país, abro aspas, defende que o embrião já é sujeito, ou na medida em que a dignidade não é considerada um direito subjetivo, mas antes um princípio fundamental constitucional, que ele é ao menos beneficiado pelo princípio da garantia da dignidade humana, como informa Walter von Plattenberg. Mesmo aqueles que entendem que o embrião não possui direitos subjetivos, acrescenta, não negam que ele, quer se encontre em útero, quer in vitro, representa, entre aspas, um bem que tem de ser objeto de proteção legal, ou que, no mínimo, é dotado de um pré-direito fundamental. Nesse mesmo sentido, o Human Embryo Research Panel dos Estados Unidos da América, instado a pronunciar-se sobre o tema, embora haja rejeitado a tese de que o conjunto de células resultantes da fertilização in vitro tem o estatuto moral e a forciore legal equivalente ao de uma pessoa, consignou num relatório elaborado em 1994 que, entre aspas, o embrião humano faz jus a uma séria consideração moral como forma de vida em desenvolvimento, fecho aspas. E como consequência desse entendimento, que foi alvo de muitas críticas por sua pretensa ambivalência, entre aspas, sugeriu que se demonstrasse pelos embriões o adequado respeito, consubstanciado na limitação do período de sua existência até o qual se faz pesquisa com eles e na restrição dos propósitos para cuja consecução podem ser usados. Comentando as decisões da Corte Constitucional da Espanha sobre o assunto,
especialmente as de número 53 de 85 e de 116 de 1999, José Miguel Ruiz Calderón assenta que para esta, entre aspas, não existe titularidade do direito subjetivo à vida propriamente dito antes do nascimento. No entanto, entende que defluiu dos julgados daquela corte, entre aspas, que o bem jurídico vida deve ser protegido a partir do momento em que há uma vida humana não necessariamente pessoal, com uma proteção que não seja tão insignificante que produza de fato uma desproporção completa na fase da vida pré-natal. Meu outro tópico diz respeito aos limites à manipulação dos embriões. E agora já estou entrando no cerne da lei contestada nessa ação direta de inconstitucionalidade. Então, digo eu, o caput do artigo 5º da Lei de Biossegurança, impugnado nesta ação direta de inconstitucionalidade, considerada a técnica deficiente com que foi redigido, a rigor, não veda a geração de embriões exclusivamente para pesquisa. Também não impõe nenhum limite numérico à sua produção, nem estabelece qualquer restrição temporal à manipulação destes. Simplesmente permite, entre aspas, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento. Fecho aspas. Tampouco existe qualquer referência expressa a tais questões nas exigências listadas nos 2 incisos e 3 parágrafos do referido dispositivo para extração de células-tronco de embriões humanos. Nada impede, com efeito, numa interpretação literal do texto atacado, que se produza em laboratórios tantos embriões quanto sejam requisitados pelos pesquisadores. Por razões análogas, é que a National Bioethics Advisory Commission dos Estados Unidos, no relatório produzido em 1999 sobre o assunto, descartou, dentre as possíveis fontes de obtenção de células-tronco, entre aspas, os embriões criados unicamente para finalidade de pesquisa por meio de fertilização in vitro, fecho aspas. A mencionada comissão, ademais, preocupou-se com a questão de uma possível, entre aspas, mercadificação nessa área, ressaltando ser necessário informar de modo mais amplo possível os casais doadores de material genético, entre aspas, a fim de evitar a potencial coerção pelos médicos ou pelas clínicas de fertilidade que poderiam ver-se tentados a incentivar a superprodução de oócitos e de embriões, fecho aspas. Da mesma forma, o Convênio sobre Direitos Humanos e Biomedicina do Conselho da Europa veda a geração de embriões humanos com fins de pesquisa, artigo 18, parágrafo 2º, proibição adotada pela maioria dos países do continente. Nos Países Baixos, por exemplo, tal prática é interditada, salvo se realizada para os fins de reprodução assistida. Na França, o Código de Saúde Pública somente admite a criação de embriões in vitro, entre aspas, no marco da reprodução assistida, vedando-se a produção, entre aspas, com fins comerciais ou industriais, inclusive com fins de estudo e pesquisa ou experimentação. De outra parte, uma das leis francesas que regula o assunto, datada de 29 de julho de 1994, estabelece que os embriões concebidos fora do corpo humano e sempre nos limites da reprodução assistida, somente podem ser destruídos quando, abro aspas, deixam de responder a um projeto de procriação e não puderem ser acolhidos por outro casal. Também na Alemanha, a lei de proteção do embrião, a Embryonenschutzgesetz, que, entre aspas, pretendeu refletir a opção da Constituição em favor da dignidade humana e da vida humana, conforme von Plattenberg, veda a fertilização de um oócito com fim outro que não de possibilitar a gravidez da mulher do qual ele provém. Parágrafo 1º, inciso 1º, entre aspas, razão pela qual estaria proibido produzir embriões excedentes. No mesmo ciclo reprodutivo, continua von Plattenberg, podem ser fecundados no máximo 3 oócitos para implantação, parágrafo tal e tal, o que na prática eliminou o debate sobre embriões extranumerários, ao contrário do que ocorrido em outros países. Nesse sentido, informa que no final do ano de 2000, o Registro Oficial de Fertilização in Vitro acusava a existência de apenas 71 embriões, dos quais, segundo foi comunicado ao governo alemão, no começo do ano seguinte, apenas 15 aproximadamente eram excedentes.
Na Espanha, ao contrário, a vagueza com que a Lei 35 de 1988 tratou do tema ensejou uma superprodução de embriões, os quais acabaram sendo congelados em grande número, atingindo, segundo algumas estimativas, a cifra de 30 mil. O governo espanhol, então, confrontado com um verdadeiro fait accompli, viu-se obrigado a editar a Lei 45 de 2003 para regular a matéria, limitando a 3 os oócitos que podem ser implantados na mulher em um mesmo ciclo reprodutivo. Na exposição de motivos dessa nova lei, o rei Juan Carlos I, interessantemente, fez consignar que os 15 anos de vigência do primeiro diploma legal que regulou a reprodução assistida, dos 15 anos, né, acabaram, entre aspas, dando lugar a situações de uma certa insegurança jurídica e a problemas de considerável dimensão ética e sanitária, fecho aspas, dos quais a mais importante seria, continua o rei Juan Carlos I, a acumulação de um elevado número de pré-embriões humanos excedentes, cujo destino está ainda sem definição. Isso, não obstante, a alteração promovida no Código Penal Espanhol de 1995, estabelecendo severas sanções em seu artigo 162 para, entre aspas, aqueles que fecundem óvulos humanos com qualquer fim distinto da procriação humana. Em seguida, outros diplomas foram promulgados na Espanha para aperfeiçoar ainda mais a disciplina da matéria, em especial os experimentos científicos com células embrionárias humanas, sendo a última delas a Lei 14 de 2007, que no artigo 36.1, para dirimir eventuais dúvidas que porventura ainda pudessem existir ou subsistir, proibiu em termos taxativos a geração de pré-embriões e embriões humanos exclusivamente para pesquisa. Na Alemanha, além do citado diploma normativo, editou-se ainda a Lei das Células-Tronco, a Stammzellgesetz, inspirada igualmente na proteção da vida e no respeito ao direito, ao princípio da dignidade humana, que admite a importação de células-tronco embrionárias para fins de pesquisas, sujeitando-a, embora diversas condições, dentre as quais a de que tenham sido, entre aspas, fruto de uma fecundação in vitro realizada para uma gestação, fecho aspas, além de exigir que haja certeza de que os embriões resultantes não seriam mais empregados para tal fim. Da mesma maneira, na Suíça e no Canadá está proibida a produção de células embrionárias apenas para a utilização em pesquisas, as quais somente podem valer-se daquelas que sobejam dos procedimentos de fecundação assistida, estando elas ainda submetidas a diversas restrições, tais como a prévia autorização das autoridades competentes e a anuência do casal doador. No Brasil, o único diploma normativo que regula as técnicas de reprodução assistida in vitro é a Resolução 1358/92 do Conselho Federal de Medicina, a qual busca, segundo seus consideranda, compatibilizar o uso dessas técnicas com os princípios da ética médica. O item 1.5 da resolução proíbe a fecundação de oócitos humanos com qualquer outra finalidade que não seja a procriação humana. E o item 1.6 estabelece que o número ideal de oócitos e pré-embriões a serem transferidos para a receptora não deve ser superior a 4, com o intuito de não aumentar os riscos já existentes de multiparidade. Daí conclui-se que as técnicas de reprodução assistida devem resultar, num plano ideal, apenas os oócitos ou pré-embriões indispensáveis para que determinada paciente seja fecundada. Outro aspecto digno de nota é que a resolução somente faz alusão a oócitos e pré-embriões, jamais mencionando embriões, como faz a lei impugnada. Em outras palavras, o diploma normativo do Conselho Federal de Medicina estabelece, ainda que implicitamente, um limite temporal para a manipulação do concepto, de forma consentânea com a embriologia, que distingue 3 fases evolutivas do ser humano em gestação. Primeira, um período de divisão celular ou pré-embrionário, que abrange a primeira e a segunda semana após a fertilização. 2, um período embrionário, que vai da segunda à 8ª semana. E 3, um período fetal, que se estende da 9ª à 38ª semana. Nesse sentido, isso tem, a meu ver, importância crucial. A resolução do Conselho Federal de Medicina estabelece taxativamente, no item 6.3, o seguinte:
entre aspas, o tempo máximo de desenvolvimento de pré-embriões in vitro será de 14 dias. É o que também estabelece a lei espanhola 14 de 2006, que alterou a lei 45 de 2005, acima mencionada, definindo o pré-embrião como aquele que resulta da fertilização in vitro e que é constituída por um grupo de células decorrentes da divisão progressiva do ócito até o 14º dia a partir da fecundação. Interessantemente, mesmo aqueles que defendem com ardor as pesquisas com embriões humanos, concordam em limitar no tempo a sua manipulação, fixando o prazo máximo de 2 semanas para a extração das células-tronco, mediante a destruição dos respectivos invólucros externos, como se verificou das audiências públicas realizadas no STF. É que, no início da 3ª semana de desenvolvimento do ócito fertilizado, começa o período embrionário, propriamente dito, caracterizado pela formação da linha primitiva, da notocorda e de 3 camadas germinativas a partir das quais todos os tecidos e órgãos são formados. Neste momento, com efeito, inicia-se o processo de gastrulação, no qual se dá a formação do sistema nervoso, do coração, da placenta, do cordão umbilical e do celoma intraembrionário, ou seja, as cavidades corpóreas. Ocorre que, a depender apenas da lei, do que dispõe a lei de biossegurança, a rigor nada obsta que os embriões humanos sejam manipulados sem qualquer limite temporal. Com efeito, se a sobrevivência de embriões fora do corpo humano, para além de uns poucos dias, preservados em um meio de cultura apropriado, mostrar-se tecnicamente viável, a redação do artigo 5º caput não obstará a extração de células-tronco em qualquer fase de seu desenvolvimento, ficando até mesmo franqueada a manipulação daqueles que, por qualquer motivo, tenham sido retirados ou expelidos do útero no qual foram implantados. Penso, portanto, que, à luz da legislação comparada, em especial da resolução do Conselho Federal de Medicina sobre a reprodução assistida, que o artigo 5º caput da Lei de Biossegurança precisa ser harmonizado com o postulado da dignidade da pessoa humana e com o direito à vida compreendidos na acepção que lhe conferi acima. Não se trata, evidentemente, de interpretar a norma impugnada com base no direito estrangeiro, ou com outra de hierarquia inferior, isto é, de confrontar uma lei em face de uma resolução, o que seria de flagrante atecnia. Cuida-se, ao contrário, de extrair, a partir da disciplina que o mundo civilizado e a Corporação Médica Brasileira empresta ao tema, o conteúdo ético-normativo dos comandos constitucionais que regem a espécie, em particular o constante do artigo 226, parágrafo 6º da Carta Magna, o qual estabelece que o planejamento familiar arrima-se nos princípios da dignidade humana e da paternidade responsável. Significado de inviabilidade dos embriões. Outro aspecto relevante para o exame da constitucionalidade da norma impugnada é a total indeterminação da norma e total indeterminação do conceito de inviável que figura no inciso 1º do artigo 5º da Lei de Biossegurança, a partir do qual será definido o destino do embrião gerado in vitro. Com efeito, a redação do referido dispositivo permite que lhe seja conferida a mais elástica das interpretações ao arbítrio do médico, do biólogo, do geneticista ou mesmo do técnico de laboratório encarregado da realização do diagnóstico pré-implantacional. A título de confronto, ressalto que a Stammzellgesetz alemã é muito rigorosa no tocante ao critério de aproveitamento dos embriões para as pesquisas, vedando seu uso caso tenham sido, entre aspas, descartado por razões inerentes às células-tronco, como por doenças, pretendendo-se com isso rejeitar todo o apoio ao diagnóstico pré-implantacional ou qualquer vontade eugênica. É que, como explica von Plattenberg, o tema suscita profundas emoções, porquanto a experimentação com células-tronco e o diagnóstico pré-implantacional, entre aspas, exemplificam um perigo de criação seletiva, genética, de eugenia, na qual o homem coloca-se a si mesmo à disposição para a suposta melhoria de sua espécie por meios técnicos. Na Espanha, por sua vez, a Comissão Nacional de Reprodução Assistida, no já citado relatório de 2000, estabeleceu, entre aspas, que o significado de não viável aplicado aos embriões é de índole biológica, no sentido de que não sejam aptos para iniciar ou continuar o processo de divisão celular.
é a mesma conclusão que chega ao acima mencionado José Miguel Ruiz Calderón, o qual afirma, entre aspas, que não podem ser considerados legalmente inviáveis os embriões criopreservados que por diversos motivos ou circunstâncias pessoais ou sociais relacionados aos progenitores não podem ser destinados à reprodução, inviabilidade funcional, pois seria contrário ao espírito e à letra da lei, independentemente do juízo que mereça essa consideração, fecho aspas. Também não se mostra admissível, diz ele, deixar a definição de inviabilidade ao alvedrio exclusivo do pesquisador, permitindo que decida livremente sobre a possibilidade de o embrião continuar ou não o seu desenvolvimento no meio adequado, porquanto isso, diz ele, tornaria supérflua a limitação protetora da lei. Já na França, embora o diagnóstico pré-natal e o pré-implantacional sejam lícitos, este último sofre rigorosa restrição, uma vez que é admitido apenas se entre aspas, apenas se um médico certifica que o casal, por sua situação familiar, tem grandes possibilidades de procriar um filho vítima de uma doença genética, especialmente grave, reconhecida como incurável no momento do diagnóstico, fecho aspas. Com efeito, não obstante, constitua o diagnóstico pré-implantacional um valioso instrumento para detectar a presença de anomalias genéticas ou a possibilidade de desenvolvimento de moléstias graves, incuráveis, que podem comprometer o embrião durante a gestação ou mesmo após o seu nascimento. Trata-se de uma metodologia que suscita inúmeros questionamentos éticos e jurídicos, pois, como adverte Renata da Rocha, entre aspas, tem se verificado que tal prática vem sendo utilizada como meio para a escolha de determinados traços genéticos, como, por exemplo, a escolha do sexo do bebê, a cor de sua pele, o seu coeficiente intelectual, dentre outros atributos, fecho aspas. Essa técnica permite que sejam descartados, isso é, deixem de ser implantados no útero receptor e tenham outro destino, não apenas os embriões considerados anormais ou defeituosos, mas também aqueles tidos como indesejáveis, por razões de preferência, de caráter absolutamente subjetivo, seja da equipe médica, seja dos genitores. Por isso, mostra-se válida a preocupação externada por Stella Maris Martinez, a qual chama atenção para o perigo representado pela possibilidade de estabelecer-se uma espécie de controle de qualidade dos embriões, incompatível com o Estado democrático de direito, cujo cerne é o respeito à dignidade humana, que impede taxativamente todo tipo de discriminação. Pelos mesmos motivos, é que a supra-referida Convenção de Direitos do Homem e da Biomedicina do Conselho da Europa proíbe no artigo 11 toda e qualquer forma de discriminação decorrente do patrimônio genético de uma pessoa. Também a Declaração Universal sobre o Genoma Humano é taxativa nesse sentido, ao estampar no artigo 6º que ninguém poderá ser discriminado com base em suas características genéticas, de forma que viole ou tenha o efeito de violar os direitos humanos, as liberdades fundamentais e a dignidade humana. Atento a essas questões, o Congresso dos Estados Unidos acaba de aprovar, questão de poucos dias, o Genetic Information Non-Discrimination Act, que proíbe a discriminação das pessoas com base em seus dados genéticos pelos empregadores ou por parte das seguradoras. Na exposição de motivos, o novo diploma legal consigna que, atualmente, algumas anomalias são associadas a determinados grupos raciais ou étnicos, sabendo-se também que certos indivíduos, em virtude da conformação de seus genes, estão mais propensos a desenvolver dadas enfermidades, ensejando eventual discriminação ou estigmatização por aqueles que detêm tais informações. Entre nós, a disciplina desse importantíssimo aspecto da Lei de Biossegurança foi relegada a um mero decreto, complementado por instruções normativas das autoridades sanitárias, regras por definição mutáveis ad libitum de seus editores, sem qualquer intervenção dos representantes da cidadania congregados no Parlamento. Mesmo assim, cumpre registrar que o Decreto 5.591, de 2005, em seu artigo 3.13, que regulamentou o dispositivo da Lei 11.105, prudentemente define os embriões inviáveis
como aqueles com alterações genéticas comprovadas por diagnóstico pré-implantacional, conforme normas específicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, que tiver seu desenvolvimento interrompido por ausência espontânea de clivagem após período superior a 24 horas a partir da fertilização in vitro ou com alterações que comprometam o pleno desenvolvimento do embrião.